pegar o Uber tá caro e acaba ficando pesado. Me procura. Você tem meu número, estou mandando mensagem para todo mundo. A gente providencia carona e em alguns casos a gente paga até Uber. Cara, porque nós somos uma igreja generosa, nós somos uma igreja abençoada. Eu não aceito alguém não vir para cá. Eu digo a Jesus, eu não aceito alguém não vir porque não tem dinheiro. Não é problema nenhum, a igreja chega junto. Amém? A gente arranja carona. Então eu quero dizer, a gente começou hoje 7h40. Então eu acredito que a gente vai até 9h30. Mas eu queria muito que você ficasse até o final. Anjinho, tu pode desligar aqui, por favor? Só o Anjinho desligar aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19. Oh, Jesus maravilhoso. Pronto. Aleluia. Dá um amém bem forte aí, para a gente começar a se animar. Porque o que Jesus vai fazer aqui, cara, é bom. Se você não tem onde sentar ainda, tem cadeira aqui, viu? Agora eu quero pedir para que, pelo amor de Deus, você não fique andando, você não se levante agora, a não ser que seja um caso que realmente você precise ir. É muito importante o que a gente vai estar falando hoje. O culto da semana passada foi muito especial. Até hoje eu estou recebendo feedback. Agora a gente tem o nosso canal no YouTube, as mensagens vão estar sendo disponíveis lá. Só que o que Jesus vai falar com você, Ele vai tocar hoje na tua identidade em Jesus. Se prepara, porque hoje vai ser aqueles cultos que nem foi da semana passada, que vai demorar para você esquecer, que talvez você leve pelos próximos 10 anos, por aquilo que Jesus vai estar falando com você hoje. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, pergunta com força: você está preparado? Não, mas você está preparado? É isso. Vamos lá. Chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outro Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem dizem que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Preste atenção nisso aqui. Olha o que é que ele diz. E vocês, preste atenção nisso, quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando para Pedro quem as pessoas dizem que ele é. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Olha o que Jesus diz: porque isso foi revelado a você, não por carne ou sangue, mas por meu Pai. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer como ela. Cara, aqui nós lemos uma das mais belas revelações de propósito e identidade da Bíblia. Se você quiser entender o que é uma revelação de propósito e identidade na Bíblia, você tem que olhar para essa revelação. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa época, principalmente por causa das redes sociais, que está tudo disponível. O ser humano, ele não foi feito para receber tanta informação como nós recebemos hoje. Nós recebemos uma carga muito grande de informação. Até as pessoas dizem assim: antigamente as pessoas não tinham problemas psicológicos. Hoje é claro, antigamente as pessoas não tinham acesso à carga de informações, expectativas e escolhas como elas têm hoje. Então tudo isso leva a uma carga de decisões que precisa ser tomada. E aí nós vemos nessa época da história, porque é muito fácil você se comparar a outra pessoa, porque você começa a ver ali a vida da internet, das redes sociais, do Instagram, e é muito fácil você se comparar a outra pessoa, e daí vem comparação, crise de identidade, insegurança. Só que tem uma coisa, querido, olha para cá,
Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu acho que as redes sociais fazem mal às pessoas. Eu acho também que muitas vezes ela faz mal. Às vezes ela traz parâmetros que ela não era para trazer. Mas olha para cá agora. Só que o nosso problema de identidade, de crise de segurança, ela não vem das redes sociais. O nosso problema de identidade, ela vem por causa de uma falta de revelação de quem Deus é. Presta atenção. Como assim, pastor? Como assim uma falta de revelação de quem Deus é? Justamente isso que eu estou lhe falando. O problema é que hoje as pessoas querem ter uma revelação de quem elas são antes delas terem uma revelação de quem Deus é. E você nunca vai saber sobre a sua identidade antes de ter uma revelação sobre Jesus, antes de ter uma revelação de quem Jesus é. Porque se a gente olhar para esse versículo que foi lido, é justamente aqui que está se tratando. Você nota que Jesus, ele não chegou para Pedro dizendo quem ele era. Primeiro Pedro teve uma revelação de quem Deus era. Primeiro Pedro olhou para Jesus e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Depois que Pedro tem uma revelação de quem Jesus é aí que Jesus mostra quem ele é. Aí ele diz: olha, você falou bem, e tu és Pedro, e sobre esta igreja, sobre essa pedra você fundará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Note que existia uma revelação de quem Deus era, para depois Deus revelar quem a pessoa é. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos muito saber do nosso destino, buscamos muito mais o nosso destino do que uma revelação de quem Deus é. Se você entrar no Google hoje, a pergunta mais buscada do Google é a seguinte: qual é o meu propósito? As pessoas, elas têm sede de saber o seu destino, mas eu vim aqui para te dizer hoje que antes de te revelar o seu destino, Deus quer revelar quem Ele é para você. Deus quer revelar quem Ele é na sua vida. Sabe por quê? Porque existe muita voz, quem sabe, falando na sua vida. E essas vozes estão falando coisas que Deus não falou para você. E você sabe por que você está escutando essas vozes? Porque quem sabe você ainda não teve uma revelação genuína de quem Deus é. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para que você tenha uma revelação genuína do amor dEle, para que depois Ele possa afirmar quem você é. Chegou a hora de calar essas vozes que falam coisas que Deus não falou para você. Chegou a hora de calar essas vozes que falam coisas que você não é, para você poder ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Cara, é tão louco isso, preste atenção. Todas as vezes que nós olhamos para o Pai e não temos revelação de quem Ele é, nós vamos duvidar de quem nós somos. Olha para cá. Todas as vezes que você olhar para Deus e você não tem uma revelação de quem Deus é, você vai duvidar de quem você é. Por isso que a chave da sua identidade está em você conhecer a Deus. Por isso que o Evangelho é sobre você também conhecer a Deus. Só que as pessoas querem ter uma revelação da sua identidade sem conhecer a Deus, é impossível. Note que Israel, ele olhou para Deus, ele não teve uma revelação de quem Deus era. Então ele chegou para Samuel e falou assim: Samuel, nós queremos outro rei. E Samuel disse assim: como assim vocês querem um rei? Nós queremos um rei, mas vocês já têm a Deus. Mas as outras nações são diferentes. As outras nações têm um rei e nós não temos um rei. Isso aconteceu porque Israel olhou para Deus e não teve uma revelação que ele já tinha um rei dos reis. Ele já tinha um rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Então eles começaram a querer ser outra nação, quando na verdade eles já eram a nação escolhida por Deus. Sabe o que é isso? É uma falta de revelação de quem Deus é. Por que isso? Primeiro nós descobrimos quem Ele é, para depois descobrir quem nós somos. Primeiro descobrimos quem Deus é, para depois descobrir quem nós somos. Então foi isso que aconteceu para Pedro. Jesus chegou para Pedro e disse assim: ei Pedro, você é o Cristo, Filho do Deus vivo.
Agora você está entendendo. Você está tendo uma revelação sobre mim. Agora eu vou dar uma revelação sobre você. E tu é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a porta do inferno não vai prevalecer. E tudo aquilo que você ligares no céu será ligado na terra. E tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Desculpe, eu errei. E tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Porque sobre você eu vou começar a edificar. Sobre mim, Cristo, eu vou começar a edificar essa igreja. Eu não sei se vocês estão entendendo, gente. Mas a gente vê muita conversa de propósito. Muita conversa de o que eu faço, qual é o meu chamado. Quando na verdade o seu primeiro chamado é conhecer a Deus. O seu primeiro chamado é estar com Deus. O seu primeiro chamado é para estar com Deus. E aí, como nós não temos uma revelação de Deus, a gente acaba não tendo uma revelação sobre nós. E a gente vê várias pessoas perdidas na igreja. Várias pessoas se comparando. Porque ela não está ouvindo a voz correta. Sabe, olha para cá você. Jesus quer calar essas vozes hoje, sabe? Essas vozes que dizem que você foi um erro. Essas vozes que dizem que você não vai conseguir. Essas vozes que jogam contra você, contra a sua identidade. Essas vozes não são sobre Deus, não são de Deus sobre você. Mas sabe o que é que Jesus te chama? Jesus te chama por secreto hoje, para que Ele te dê uma revelação de quem Ele é, para que quando você entender quem Deus é, cara, quando você começar a entender quem Deus é, cara, quando você começar a entender quem Deus é, aí você vai começar a entender um pouco mais sobre você. Porque eu não sei o que te ensinaram, mas o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. Ei, não é sobre você, não é sobre o seu ministério. É sobre o ministério de Cristo aqui na terra. É sobre o propósito de Deus aqui na terra. Não é sobre o seu propósito, é sobre o propósito de Cristo aqui na terra. Bota mais forte aí para Jesus. E a gente tem conversado com pessoas, mano. Por que eu quero falar para vocês hoje 3 motivos assim básicos de a gente não ter nossa identidade em Jesus. Primeiro é não discernir o que Deus quer com a nossa identidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que primeiro discernir o que Deus quer com você e por que Ele está gerando a identidade em você. Sabe por quê, cara? Porque a gente está cheio de gente perdida. Porque a gente acha que a revelação da nossa identidade tem a ver com o que fazemos. Presta atenção. Tem gente que acha que a revelação da nossa identidade tem a ver com o que fazemos. Mas não é sobre o que fazemos. É sobre o que Cristo faz. Não é sobre mim. É sobre o que Cristo faz, cara. Você está entendendo, gente? Logo, minha identidade não tem a ver com o meu ministério, com o meu bem-estar, com o meu chamado, mas com a manifestação de Cristo. Por isso que é Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, Jesus quer te tirar, porque assim, mano, existe cheio de gente que vem para a igreja. A gente já falou sobre isso aqui, mas tinha muita gente que não estava com pensamento de escravo. Na verdade, você é escravo há muito tempo e não sabe, cara. Porque você acha que a sua identidade é definida pelo que você faz. Mas é escravo e servo que é definido pelo que faz. Filho não é definido pelo que faz. Filho é definido por quem o filho é. Digécio, fica de pé, vem cá. Dá o microfone para ele aí, dá. Por favor. Glória a Deus. Pode ser sincero, seja sincero. Paz, igreja. Você tem um funcionário. E aí o funcionário começa a errar. Você avisa. Certo. Erra novamente, você avisa. Erra a terceira vez, você avisa. Erra a quarta vez, você avisa. É o que é que você faz? Tchau. Tchau. Demite. Insistir no erro, gente, é burrice. Porque assim, todo mundo sabe que o mercado trabalha assim. Todo mundo sabe. Errou. Essa vida serve. Agora fica de pé. Tu, o Pedro. Agora o Pedro está aqui.
Pedro errou uma vez, você falou. O Pedro errou 2 vezes, você falou. O Pedro errou 3 vezes, você falou. Errou a 4ª, você falou. Você vai demitir ele e botar ele para fora de casa? Não se renega um filho, Mas por que você não bota ele? porque ele é filho. Pode sentar. E tem gente que acha, cara, que é pelo que você faz. Não tem nada que você possa fazer para Cristo te amar mais. E não tem nada que você possa fazer para Cristo te amar menos. Porque não é como pelo que você faz, é por quem você é. Escravos trabalham por obrigação, filhos trabalham por prazer. Servos trabalham pela recompensa, filhos trabalham porque querem ser como o pai. Aí tem gente que vive nessa mentalidade de escravo, cara. Deixa eu ver uma coisa, quanto tempo você é escravo, velho? Porque não foi para a escravidão que Cristo te chamou. Não foi para a escravidão que Cristo te chamou, cara. Você não é um escravo, você é um filho amado por Deus. Não está no que você faz, está em quem você é. Sabe? Aí tem gente que acha, mano, que é o que faz, que é a música, que é o ministério, que é uma pregação. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu só estou dizendo que a raiz está errada. Primeiro você tem que conhecer a Deus, ter uma revelação genuína de Deus, que aí depois Jesus vai te mostrar quem você é. Você não é o que você faz. Pastor Amaro, fique de pé, por favor. O que é que você trabalha com o quê? Fala, todo mundo ouviu? Ele trabalha com contabilidade. Antes de você ser um contador, você é um filho amado de Deus. O Anderson, você trabalha com o quê? Fique de pé e diga aí para todo mundo. Ele é um empreendedor do marketing digital. Antes de ser um empreendedor do marketing digital, você é um filho amado de Deus. É isso, papai. É porque Deus quer quebrar, sabe, muita algema aqui hoje. Tá entendendo? Deus quer quebrar muita gente que chegou aqui algemada, rachando e vivendo como escravo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o evangelho de Cristo não é pesado, o fardo é suave, o jugo é leve. Quando você começar a entender isso, cara, que não é sobre você, o propósito da revelação da sua identidade não é sobre o seu ministério, não é sobre o que você faz, mas é sobre revelar quem Cristo é. Aí as coisas começam a mudar, cara, porque a revelação de Jesus não é para me servir, mas para estabelecer o propósito de Deus na terra. Jesus não vai chegar para você para te mostrar algo para que você seja servido, e Ele não é seu garçom, mas agora Ele vai te mostrar algo que vai contribuir com o propósito dele aqui na terra, porque você é um filho. Glória a Deus. Sabe? Pastor, essas coisas que você está falando é errado. Não, cara, eu tenho um ministério, eu prego aqui agora, mas eu não sou meu ministério. Se eu parar de pregar amanhã, eu não deixo de ser filho. Isso não me define, sabe? Mas eu quero que você coloque a raiz no lugar correto. Você volte a sua raiz para Deus, porque foi quando Pedro lançou a raiz dele em Deus e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus, e tu és Pedro.
uma coisa. A gente tenta colocar a nossa identidade em cima de coisas que estão passageiras. Dinheiro, finanças, dons, recursos, conexões. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção agora. Finanças, preste atenção. Finanças sem o Espírito Santo gera ganância. Eu quero mais para mim. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quando na verdade as suas finanças não é sobre te servir, mas a sua finança é porque você é mordomo, para que você possa servir o reino. Preste atenção, nós vamos falar sobre isso no Finanças do Céu. Que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E pasmem, quem ama dinheiro não tem. Você quer ver um cara que não tem dinheiro? É um cara que não ama o dinheiro, velho. Eu não estou falando isso aqui, não é só questão espiritual, não. Se você senta com os bilionários, a conversa dos bilionários não é sobre dinheiro, mano, é sobre propósito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Finanças sem o Espírito, ela gera ganância. Porque não tem a ver contigo, tem a ver com o propósito de Deus aqui na terra. Agora, quando você entender que as suas finanças vai servir o propósito eterno de Deus, que as suas finanças é para abençoar, aí você vai começar a entender, cara. Uma vez eu estava conversando com um médico, cara, lá em São Paulo, e ele contando para mim, mano, e o cara só falava em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu. Aí ele um dia chegou para mim, e o que é que você acha? Eu falei para ele, mano, eu acho que você não vai chegar em lugar nenhum. Porque você vai correr, e vai ver que todas essas coisas que você está construindo é nada. Aí ele, o que é que eu faço? Eu disse, cara, você precisa entender, cara, que a tua medicina, eu falei desse jeito para ele, que a tua medicina não é para te servir. A tua medicina é para servir as pessoas. Cara, eu falei para ele, porque a gente não começa a falar sobre um novo hospital? Porque a gente não começa a falar para uma solução para tantas pessoas que não têm acesso à saúde no Brasil? Porque a gente não começa a falar sobre cuidar de crianças? Porque a gente não começa a falar sobre um novo tratamento para o câncer que vai ajudar tantas famílias? Porque a gente não começa a falar sobre saúde? Mano, você é um médico, mas eu estou aqui com você e tu nunca me falou sobre saúde, a sua conversa foi só sobre dinheiro. Vamos mudar isso que você vai começar a entender, mano. Vamos começar a ver como é que a tua medicina pode abençoar as pessoas. E aí você vai ver, mano, que Deus vai te dar, porque você é só um mordomo. Não é sobre você, é sobre o propósito de Deus em você, cara. Cara, dons sem o Espírito Santo geram soberba. E quando eu falo dom, eu não estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de tanta gente boa que eu conheço, mas que é soberba. Porque um dom sem o Espírito Santo gera soberba. Mas quando na verdade eu começo a entender que tudo que eu sou é pela graça de Deus, eu começo a viver para Deus, e esse dom começa a gerar vida das pessoas. E aí quando esse dom encontra primeiro uma revelação de Jesus, Deus vai começar a mostrar quem Ele é. Escuta aqui. Recursos sem o Espírito me leva a construir um império e não uma igreja. É por isso que muitas igrejas estão construindo um império, mas não é uma igreja. Porque, cara, a igreja não é sobre o templo, não é sobre o local. Edificar meu próprio império é como edificar minha casa na areia. Vai vir as tempestades e vai passar, e vai passar. Mas agora quando eu edifico a igreja, porque os meus recursos têm o Espírito Santo, é
por isso que tem gente que não entende, cara. Porque a gente não tem igreja. E assim, essa semana eu estive lá no projeto da padaria e a gente descobriu que o projeto era mais legal do que a padaria, acredita, gente? A gente estava reformando e aí a gente levou a Bianquinha. Cadê a Bianca? A Bianca tá ali. E aí a gente descobriu que a gente não está fazendo e ajudando os caras só na padaria. A gente está fazendo os caras na padaria e estamos reformando o local que vai ser uma igreja. Mas você também está perguntando, mas pastor, vocês deram um maior discurso de desculpa aqui porque vocês não têm local. Não seria melhor investir no local de vocês? Eu acho que até que poderia ser legal. Mas o Espírito Santo não me direcionou para isso, cara. O Espírito Santo falou, mano. Deixa eu dizer uma coisa, você que está aqui, você precisa entender, não tem a ver com Believe Church, cara. O fim daqui não é a Believe, mano. O fim aqui é o reino de Deus. O fim daqui é uma cidade. E se a gente está construindo lá no Vegel, cara, uma igreja, uma padaria para os caras, que nem a nossa igreja, nós estamos construindo para Deus, então não me preocupo, porque minha casa e meus recursos estão sobre a rocha. E aí Deus vai olhar e vai dizer, eu posso mandar mais. E eu estou dizendo, Jesus, manda que eu sonho alto, Jesus. Mano, eu sonho com as coisas malucas, porque como eu falo aqui, não é sobre recurso, não é sobre construir uma denominação, cara. Eu sonho. Cadê o Olavo? O Olavo até ficou chateado comigo. Cadê ele? Tá ali atrás. Esse dia eu cheguei pro Olavo e o Olavo achou ruim. Eu disse assim, Olavo, daqui a 5 anos, mano, eu vou fazer uma loucura com você. Ele, o que você vai fazer comigo? Eu vou ajeitar para uma banda e vou dar para uma igreja que estiver começando. Ele olha assim, você quer me tirar daqui, mano? Você está querendo me tirar daqui, é? Eu não, mano, não se trata de tirar daqui, cara. Se trata que quando alguém venha começar uma igreja aqui daqui a 5 anos, nós da Believe vamos chegar e vamos dizer, cara, o que é que tu precisa para começar essa igreja? Você precisa de ajuda no aluguel, mano? Nós vamos ajudar. Você precisa de uma banda? Nós vamos dar a sua banda. O que é que vocês precisam, mano, para tu começar? Porque é justamente sobre isso. Nós já temos a revelação da identidade que nós somos. E você sabe quem nós somos? Nós somos uma igreja generosa. Então nós temos uma identidade de quem nós somos. Porque nós entendemos quem Deus é, cara. Nós entendemos quem Deus é. Então Deus revelou quem nós somos. E por último, conexões sem o Espírito Santo. Eu viro um aproveitador que só quero receber. Quando na verdade o Evangelho não é sobre receber, o Evangelho é sobre dar. É sobre Cristo que doou a sua vida. É sobre um Deus generoso que doou o seu Filho. É sobre apóstolos que doaram a sua vida por amor ao Evangelho. Ei, deixa eu dizer uma coisa. O Evangelho é sobre dar, cara. Mas quanto mais eu dou, mais próspero eu sou. Porque é melhor dar do que receber. Eu vivo pelo poder da minha semente. Até as minhas conexões são enviadas por Deus. Porque eu já entendi em Jesus que a porta que Ele abre ninguém fecha. Então eu não preciso abrir as minhas próprias portas, porque Jesus vai abrir as portas. Presta atenção agora. Nós estamos falando aqui de pessoas que querem saber o seu propósito. Quando Jesus, Pedro teve a revelação da identidade, preste atenção. Ele diz, tu és o Cristo. Quando Jesus vai revelar a identidade e o propósito de Pedro, preste atenção, a revelação não era sobre Pedro. A revelação era sobre a igreja. E tu és Pedro, e sobre essa pedra. Pedro não foi chamado de o profeta. Pedro não foi chamado do cara que pregava legal. Não foi chamado do cara do ministério legal.
Pedro foi chamado do cara que edificaria a igreja de Cristo, porque o teu propósito não tem a ver contigo, o teu propósito tem a ver com edificar o propósito de Deus. Olha, toda revelação de Jesus que não aponta para a sua missão, seu reino e a sua igreja não provém de Deus. Toda revelação de Jesus que não aponte para o propósito de Deus, para o propósito de Deus, para a sua igreja e a sua missão, não vem de Deus. Porque Deus não chamou para sermos big star dele. Deus nos chamou para sermos participantes de um grande projeto. E que projeto é esse? Céus e terra se encontram no Messias. Bota mais forte. Cara, Deus está mudando a ótica, sabe? Semana passada Deus nos levou para o secreto. Se você não assistiu, coloca lá no YouTube, cara. Você tem que assistir essa mensagem. Essa semana Deus está nos revelando quem Ele é e o que Ele quer de nós. E Ele está dizendo que o que Ele vai fazer na sua vida, cara, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Eu sempre converso com as pessoas, cara. E uma das coisas mais difíceis quando as pessoas vêm contar os sonhos para mim. E assim, mano, eu sou sincero, velho. Se você vier me contar seu sonho pra mim, se você vier contar, eu vou acreditar em você. Mas eu vou lhe jogar real, velho. Eu vou jogar real. O Olavo sabe disso. O Olavo sabe disso. O Anderson sabe disso. Cara, eu jogo a real. Se você me perguntar, você se prepare que eu vou responder. Por isso que eu digo que eu sempre decepciono as pessoas, mano. Mas eu vou te pedir desculpa. Eu falo pra você, mano, o pastor de vocês não é normal. Vocês que são doidos de estar aqui. E aí, eu estava conversando com um empreendedor e ele estava falando comigo sobre empreendedorismo. Eu disse a ele, cara, você está falando sobre empreendedorismo, mas você não está falando sobre empreendedorismo do reino. Ele me perguntou, e o que é empreendedorismo do reino? O que é empreendedorismo? A diferença, eu disse, o empreendedorismo normal, você constrói as coisas para você, é normal, empreendedorismo é normal, mas o empreendedorismo do reino, você começa a construir a partir de uma revelação de Jesus, cara. Não é sobre construir coisas para você, é sobre contribuir para o propósito de Deus aqui na terra. Então você é participante do que Deus está fazendo aqui na terra. Porque toda essa crise de identidade, ela começa de uma falta de revelação da nossa identidade de sacerdote. Repetir para você ouvir. Toda essa crise de identidade, ela começa da falta de revelação da nossa identidade de sacerdote. Porque sabe o que é que nós somos aqui? Nós somos uma igreja de sacerdotes. Pedro falou lá, cara. Pedro teve essa revelação. Pedro teve uma revelação de Jesus. Depois Jesus revelou quem ele era. E depois ele falou, vocês são sacerdócio real. Essa é a revelação sobre a igreja. Sabe o que é ser sacerdócio real? É você entender que você não depende do seu pastor, cara. Você está aqui, mano, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou ser Moisés para você, cara. Eu vou te ajudar no que você precisar, eu vou estar do seu lado. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não morreu para que eu passasse a vida toda te ajudando, cara. Jesus morreu e ressuscitou para que você tivesse uma revelação de Jesus no seu secreto, para que você pudesse se encontrar com Ele, cara. Sem precisar de intermediador, você não precisa de mim para encontrar Jesus, porque a porta está aberta. E deixa eu te dizer uma coisa, como eu estou dizendo, vivemos a busca do nosso chamado. O que eu vou fazer, como vai ser. Deixa eu te falar uma coisa, se você se entregou a Jesus, essa é sua vocação. Sua vocação é ser de Deus, cara. Tudo começa com essa revelação, mano. Todas as outras funções decorrem disso, você é de Deus.
está contribuindo para o propósito dele aqui na terra. Aleluia. E quando a gente entende que nós somos de Deus, que não é pelo que a gente faz, é porque nós somos em Deus, nós começamos a quebrar essa identidade de escravo, cara, essa mentalidade de escravo, que acha que pastor é o que vai fazer tudo pela pessoa. Mano, eu não vou fazer tudo por você. Se você não está feliz, mano, procura alguém que ache isso, porque, mano, eu sou sincero com vocês aqui, cara. Eu sou sincero, velho. É sobre Jesus, velho. Eu não tenho superpoderes. Eu tanto não tenho superpoderes que eu vou falhar com vocês. O cara chegou assim pra mim: pastor, por que você sempre diz que vai falhar comigo? Eu, mano, porque eu vou falhar, velho. Eu vou falhar. E você tem que entender, cara, que eu sou humano. Esses dias teve um cara que chegou para mim e me fez uma pergunta. Eu disse assim, ele chegou assim: e aí, como é que você vai fazer? Eu disse: não sei, cara. Mas tu não é o pastor? Eu sou, mas eu vou descobrir, velho. É a primeira igreja que eu estou começando. Nós vamos descobrir. Esses dias eu tinha que apresentar uma criança hoje, só que não deu certo, vai ser pro próximo domingo. Eu estava lá em casa, lá no Google, mano, como é que eu apresento uma criança, velho? Como é que eu falo, velho? Eu era pastor auxiliar, e quando era pastor auxiliar eu não precisava apresentar criança. E é bom, mano, que sempre que eu mando mensagem pro meu pastor, eu ligo para ele: ei, lê isso aqui. Ele, e o bom, mano, não, essa história foi muito engraçada, isso que aconteceu. Eu tinha uma discussão com o meu pastor, que eu sempre ficava tirando onda dele, por causa das decisões que ele tomava, mano, eu ficava tirando muita onda. E aí eu estava contando um negócio para ele agora, eu falei de uma decisão que eu tomei. E aí ele: você tomou essa decisão? Eu, pois é, né? Acontece. Eu era para ter te ouvido. É porque é isso, cara, isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Porque o evangelho não é sobre mim, velho. O evangelho não é sobre a believe. O evangelho não é sobre essa denominação. O evangelho é sobre Deus, cara. É sobre Jesus que morreu e ressuscitou. O que nós precisamos é de uma revelação de Jesus. Porque quando nós tivermos uma revelação de Jesus, Ele vai nos mostrar e vai se revelar a nós, cara. E vai nos falar quem você é. Quando você começar a escutar do próprio Deus, tudo o que você precisa. Deixa eu falar uma coisa. Essas vozes que insistem em falar contra você, mano, Jesus quer calar elas hoje, sabe? Sabe o que é que cada um de nós somos aqui? Sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Lucas, acertei, né? Acertei. Porque ele tem cara de Daniel. Fico na dúvida se eu chamo ele de Daniel ou Lucas. Aí eu fiquei pensando aqui. Lucas, cara, você é um sacerdote, cara. Você tem acesso a Deus. Ianca, você é uma sacerdote. Você tem acesso a Deus. Gabriel, você é um sacerdote. Você tem acesso a Deus. Isabel, você é um sacerdote. Você tem acesso a Deus. Gabi, você é um sacerdote. Você tem acesso a Deus. Luana, você é um sacerdote. Você tem acesso a Deus. Alisson, você é um sacerdote. Você não é um escravo. Você tem acesso a Deus. É isso que nós somos, cara. O sacerdote que não ministra diante de Deus, o sacerdote que não ministra diante de Deus, já deixou de ser sacerdote, cara. Não jogaremos nossa identidade de sacerdote fora. Mas olha para cá. Estou terminando, só tenho 10 minutos. Olha para cá. Samuel, mas e aí? Eu quero ter sacerdote, eu quero ter esse acesso à minha identidade. Deixa eu te falar.
Não existe revelação de identidade fora do ambiente de intimidade. Não existe revelação de identidade fora do ambiente de intimidade. Sabe? O que vai mudar a sua vida não são as palavras que eu, pastor, vou dizer sobre você. Apesar de eu sempre vou dizer algumas coisas legais sobre você também. Mas o que vai mudar a sua vida é a revelação genuína de Deus sobre você. Bata mais forte. Ainda é no secreto que Jesus tem levantado os seus profetas. Cara, deixa eu falar uma coisa. É que no fundo é difícil quebrar o nosso orgulho, porque depender não é fácil. Porque tudo que a gente busca está no controle. Foi essa a proposta da serpente para Eva. Você pode ser como Deus, você pode assumir o controle. Você pode ser como Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. É no lugar de dependência, mano, que Jesus faz. Hoje eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram que falava assim: pastor, você já teve medo? Você já duvidou do seu chamado? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Aí eu escrevi assim: eu posso colocar hoje? Porque, gente, eu vou ser sincero com vocês, mano. Vou ser sincero com vocês. Se tem um cara que não tem perfil de pastor, sou eu, velho. Eu não tenho perfil de pastor e eu sou feliz e sou bem resolvido comigo, velho. Porque Jesus já me afirmou, eu não preciso me afirmar para vocês. Eu não tenho um perfil de pastor, velho. Assim, aquele perfil tradicional. Eu sou um cara que brinco muito. Eu gosto, mano, eu amo brincar, eu amo fazer piada. Eu sou assim, velho. Eu sou meio louco. Meu amor, cadê ela? A Fabíola passa tanta vergonha comigo. Mas, né, amor, você não passa muita vergonha comigo? Porque, cara, no fundo eu sou meio louco, velho. E no fundo, mano, se para ser pastor tivesse uma descrição de vaga e se fosse feito em base numa entrevista, como é no mercado de trabalho, mano, eu nunca ganharia essa vaga, velho. Nunca ganharia essa vaga, porque de verdade eu não tenho perfil, cara. Sou até sem noção às vezes, decepciono tanta gente, mano. E é por isso que muitas vezes eu tenho medo, velho. Porque às vezes eu fico pensando: ah, mano, não vão me levar a sério, velho. Ah, mano, não vão querer ter um perfil desse pastor. Aí para completar, a pastora também não tem perfil. Porque, tipo assim, mano, você para pensar. Você chega para alguém normal e diz: ah, a pastora da minha igreja era blogueira. A pessoa: hã? E, como assim? Não, mas ela também é traumatizada. Ela não queria ser pastor. Tem uma coisa, ela não gosta de falar. Ela não gosta de conversar. Ela é tímida, ela tem bateria social. Quando a Fabíola, mano, quando passa o dia conversando com alguém, ela precisa de 2 dias sozinha. Eu digo assim: mano, tá ruim, viu? Tá ruim esse negócio. Porque se fosse uma entrevista sobre a nossa capacidade para ser pastor, a gente estaria reprovado. E é por isso que a gente tem medo, velho. É por isso que eu duvido, horas. Mas também é por isso, mano, que eu corro para Jesus. Porque eu entendi que não é sobre mim, velho. Porque se eu fosse o cara mais capacitado, seria sobre o que eu posso fazer. Mas não é sobre o que eu posso fazer, cara. É sobre o que Deus faz. E é por isso que eu tenho que correr para Ele. Por isso que eu tenho que dizer: Jesus, se você não tiver, Jesus, não vai dar certo esse negócio. Se você não aparecer, não vai dar certo. Eu me lembro que na nossa segunda reunião, eu estava pregando. E foi muito interessante, cara. Eu estava pregando. E aí a gente estava falando sobre uma igreja que ora uns pelos outros. Eu estava começando a inserir essa cultura aqui na igreja.
E aí, nessa brincadeira de ser uma igreja que ora uns pelos outros, eu falei assim na frente de todo mundo, assim, tinha umas 30 pessoas. E aí nesse dia eu olhei assim e disse assim, ó, você quer ver como Jesus está aqui? Jesus está dando nomes de pessoas para que você ore uns pelos outros aqui. Quem Jesus está falando aqui pode orar pela pessoa. Aí eu olhei assim, cri, cri. Eu disse, cara, Jesus, quem estava no dia lembra. Jesus está mandando você orar pela pessoa. Ore! Aí cri, cri, nada. Jesus está mandando, gente. Jesus está mandando. E aí ninguém levantava para orar. Eu disse assim, tá ruim o negócio. Aí nessa hora eu fechei os olhos e disse assim, Jesus, é contigo, Jesus. Jesus, faz o combinado, Jesus, que não é sobre mim. Jesus, vem fazer alguma coisa, essa é a hora de tu aparecer, Jesus. Porque se tu não aparecer, não vai dar certo isso aqui, Jesus. Se tu não aparecer, não vai dar certo. E aí, cadê a irmã Nilza? Fica de pé, irmã Nilza, fica de pé. A irmã Nilza se levantou tremendo. Aí ele olhou e apontou e disse assim, eu quero orar por ela. Ela apontou para ela, levanta, amiga, também. E quando ela apontou para ela, quando a irmã Nilza olhou e disse assim, eu quero orar por ela, automaticamente a lágrima começou a descer, mano. E nessa hora o Espírito Santo veio. E aí foi que eu disse, tá vendo, cara, eu falei que nunca era sobre mim, velho. Foi Jesus que fez esse negócio. Então, irmã Nilza, vem orar por ela de novo, que ela vai casar. Abençoa ela aqui agora, que ela vai casar. Jesus continua fazendo, cara. Dá um abraço, ora por ela aí, irmã Nilza. E a gente vai já orar aqui. Jesus vai te dar nomes aqui, pra você orar uns pelos outros aqui, viu? Jesus vai te dar nomes aqui. E vai ser, cara, uma loucura isso aqui, o que vai fazer aqui. O que a gente precisa entender é que não é sobre nós, velho. E aí Jesus revelou a identidade de Pedro. Pedro não era o ministério dele, Pedro não era a pregação dele. Quando Pedro tentava fazer as coisas pela força do braço dele, Pedro cortava as orelhas do povo, Pedro negava Jesus. Mas quando Pedro entendeu que era sobre quem Jesus era, irmão, ele começou, cara, a edificar uma igreja sobre Jesus. Por isso que eu digo, mano, eu estava conversando com a Fabiola esses dias, a pastora Fabiola lá em casa, e eu disse, amor, bora orar mais, cara, porque nós depende de Deus, cara. A minha oração é, Jesus, faz alguma coisa, porque se não fizer eu estou lascado. Porque Jesus, é o Senhor. E é por no teu perfil, cara, que eu tenho corrido todo dia para Jesus. É que eu... Aí que eu me agarro mais nele, sabe? Hoje eu estava lá em casa e eu fui orar antes da mensagem. E aí começou a tocar uma música. Aí eu me joguei no chão e disse assim, Jesus. Essa moça foi perguntar para mim se eu tinha medo. Ela me lembrou de todos os meus medos, Jesus. Jesus, eu estou com medo de novo, Jesus. Ah, Jesus, as pessoas não vão entender. Jesus, às vezes, Jesus, eu queria até mais. A gente já conversou sobre isso, Jesus. Eu falei sobre isso na mensagem passada. Se você não entender mais, assista a mensagem do domingo passado. Jesus, a gente já conversou sobre isso, já formou minha identidade. E é por isso, Jesus, que eu quero me agarrar contigo aqui, porque eu só tenho a ti. Eu só tenho a ti, Jesus. Tudo que a gente tem nessa igreja, cara, é uma disposição para amar Jesus e acreditar nas pessoas. Isso você sempre vai encontrar aqui, cara. Às vezes nós vamos fazer um culto diferente. Às vezes nós vamos fazer loucuras, porque afinal de contas o pastor é louco, então na igreja também tem que fazer umas loucuras de vez em quando, né? Mas, cara, uma coisa que você sempre vai ver aqui, cara, são pessoas que estão disponíveis para dar tudo para Jesus.
e que vai acreditar nas pessoas, sabe? Amor, vem cá, Fabiola. Pastora Fabiola, vem cá. Tu disse que não ia ser pastora, né? Nosso primeiro encontro. Deu golpe. É por isso que nós estamos aqui, cara, hoje. Porque não tem a ver com a nossa força. Não tem a ver com o nosso ministério. Eu digo, até brinco com o pastor Amaro, que eu digo, pai, daqui a 10 anos eu vou passar a igreja para alguém, vou curtir com minha mulher. E vou continuar sendo um filho de Deus, cara. Porque o que me define como filho não é porque eu sou pastor dessa igreja. O que me define como filho é o secreto que eu tenho com Jesus, sabe? É o sacrifício de Jesus na cruz. Não é sobre mim. E hoje eu vejo Jesus quebrando correntes aqui, sabe? De pessoas que acharam que tinha que fazer algo. Cara, não é sobre o que você pode fazer. É sobre uma revelação de quem Jesus é. Cadê a banda? Pode vir, banda. Vem, banda.